tarde a todos. Vamos começar agora mais um seminário Economia e Defesa da Concorrência. Temos aqui a honra aí de ter a presença do Rafael Parisi. O Rafael, ele trabalha no CAD, né? É chefe de gabinete do conselheiro Hoffmann, né? E concluiu o mestrado na King's College, né? E é justamente esse o tema aqui que nós vamos tratar. Agradeço demais aí a sua disponibilidade, o tempo aí e a gentileza de apresentar para a gente a sua pesquisa, né? Eu acho que faz parte aí da competência do Departamento de Estudos Econômicos, fazer esse debate acadêmico, se aproximar da academia. E, logicamente, aí, como trabalhamos no CAD, aí também é interessante fazer o disclaimer que a gente não fala aqui, apresenta uma visão institucional, mas esse espaço, né, serve justamente para debates acadêmicos e tanto aqui a gente pode apresentar a posição do DEA, a posição do pessoal. Eu acho que dá mais liberdade para a gente discutir os seus achados, as suas pesquisas. Então, sem mais delongas, aí, passar a palavra para ti e, mais uma vez, te agradecer imensamente aí pela oportunidade que a gente tem aí de ouvir enfim, as conclusões aí da tua dissertação. Obrigado. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos aí que nos acompanham e que vão nos acompanhar aí no canal do CAD no YouTube. Ricardo, primeiramente, acho que eu que agradeço imensamente aí tanto ao DE na sua pessoa, quanto ao CAD aí, por essa iniciativa muito legal mesmo. Fico muito feliz de poder contribuir. Acho que é uma iniciativa muito legal de disseminar aí os estudos na área de defesa da concorrência, que, querendo ou não, é uma das funções aí do CAD, né, na área de advocacy. Mas, claro, muito importante é essa ressalva que aqui a gente está falando aí as nossas opiniões, né, pessoais, e não estamos falando aí em nome do CAD. Mas obrigado mesmo. Vai ser um prazer, uma honra aí poder participar dessa conversa. Eu preparei alguns pequenos slides aqui, Ricardo, para guiar a nossa conversa, só para deixar, eu acho que mais fácil do pessoal acompanhar. Aí você me confirma se vocês estão conseguindo ver. Tá ótimo. Tá Tá ótimo. aparecendo aqui. Legal. Bom, então, o que eu queria aí discutir hoje, né, com você é sobre a minha tese de mestrado, que eu concluí na King's College, London, em setembro do ano passado. A minha pesquisa foi em inglês, né? Por isso aqui que o título está em inglês, mas basicamente foi uma análise, né? Uma análise comparativa, uma provocação entre atos de concentração verticais e algumas condutas unilateral, né? E aí basicamente a pergunta, né? O título aqui da minha pesquisa foi de, né, vertical restraints versus vertical mergers, why confer different treatment for similar situations from an economic perspective, né? Então, basicamente, o objetivo da minha pesquisa foi analisar e comparar os efeitos econômicos, né, de atos de concentração vertical e de algumas condutas unilaterais, eu já vou especificar quais, tendo em vista que, como, né, quem acompanha aí a área do direito concorrencial, quem acompanha um pouco a atuação do CAD, sabe, né, essas duas situações, então, tanto ACs verticais quanto condutas unilaterais, diferentemente dos cartéis, por exemplo, né, elas podem também gerar efeitos pró-competitivos, então essa seria aí uma premissa, né, então essas condutas e esses ACs, eles podem gerar tanto efeitos pró-competitivos, né, no mercado, quanto também efeitos anticompetitivos. E aqui eu acho que é o principal ponto que eu procurei explorar na minha pesquisa, é que a teoria de dano, né, então quando a gente fala dos efeitos negativos que os ACs verticais e essas condutas laterais podem trazer para o mercado, então a principal teoria de dano é a mesma, que é notadamente
o risco de fechamento de mercado, né? Então, por meio dessa análise aí comparativa entre esses dois tipos de situação, né, os ACs verticais e as condutas unilaterais, esse estudo ele buscou contribuir para esse debate, né, no Brasil, e acho que é importante comentar que é um debate que tem crescido bastante, que tem ganhado aí contornos cada vez mais relevantes nos últimos anos, né? A gente pode notar que o número de investigações de condutas unilaterais no CAD tem aumentado, né, nos últimos anos. Isso foi até uma constatação que a própria OCDE fez lá naquele peer review que fez do CAD em 2019, e também corrobora, né, esse entendimento o fato de o CAD estar em processo, né, de elaboração de um guia tanto de atos de concentração vertical, do qual eu, com muito orgulho, aí faço parte, juntamente aí com muitas pessoas do CAD, né? Esse guia está sendo liderado pela Daniele Kneip, lá da SG, e também o CAD está também preparando um guia de condutas unilaterais. Então, isso só evidencia que é um assunto que tem ganhado aí notória e crescente importância, né? E aí, qual que foi, né, a pergunta de pesquisa que esse estudo propôs responder, né? Então, a despeito dos atos de concentração vertical e de condutas unilaterais trazerem essa mesma teoria de dano, né, que é o risco de fechamento de mercado, será que as autoridades antitrust têm de fato examinado é, essas situações, né? Então, o controle de estruturas aí verticais e o controle de condutas seguindo a mesma análise econômica, né? Será que realmente as autoridades têm conferido a essas duas situações o mesmo tratamento? Então, foi essa reflexão que norteou aí todo o estudo, né? A metodologia de pesquisa adotada foi, além de, claro, né, uma introdução aí de todo o embasamento teórico, né, das teorias econômicas que norteiam os atos de concentração vertical e as condutas, né, e aí aqui é importante falar que para fins de delimitação do escopo da pesquisa, o estudo né, foi restrito a 3 condutas unilaterais específicas, que é a recusa de contratar, as relações de exclusividade, então tanto contratuais ou de fato, então por isso a gente coloca aqui de uma forma mais genérica, como relações de exclusividade, e também discriminação de preços. E aí o porquê de terem sido escolhidas essas 3 condutas é porque justamente a principal teoria de dano que foi, né, analisada no estudo foi a de risco de fechamento de mercado. Então aqui vale ressalvar que há outras teorias de dano, também relacionadas aí a seis verticais e a condutas, mas aqui para fins de objeto aqui de análise, o estudo foi restrito à teoria de dano de fechamento de mercado, e aí foram escolhidas essas 3 condutas para melhor delimitar aí o objeto do estudo. Então, além dessa análise, né, teórica, essa apresentação teórica e econômica de como que funcionam, né, as integrações verticais e as condutas unilaterais, o estudo ele procurou analisar casos concretos julgados, né, obviamente não todos, mas foram selecionados casos emblemáticos julgados por autoridades antitrust da União Europeia, né, então a Comissão Europeia, no Reino Unido, que é o CMA, o Competition and Markets Authority, nos Estados Unidos, que são o FTC e o DOJ, né, a Federal Trade Commission e o Department of Justice, e no Brasil, o CAD. Então, o estudo ele foi estruturado dessa seguinte forma, né? Então, primeiro houve uma introdução, né, sobre a controvérsia, né, a discussão. Aí o estudo ele prosseguiu com justamente essa apresentação teórica e econômica sobre, primeiramente, as integrações verticais, e aí foi abordado primeiramente qual que é a racionalidade econômica para que as empresas engajem em integrações verticais e quais que são os efeitos pró-competitivos. Em seguida,
foi discorrido sobre quais são as possíveis preocupações concorrenciais, né? Então, quais são os possíveis efeitos lesivos que essas integrações verticais podem trazer para o bem-estar social, né? Em última instância, para os consumidores. Preocupações essas que, né, são o objeto aí de análise das autoridades antitrust, exemplo do CAD. Na sequência, uh, foi discorrido sobre as três condutas que eu mencionei, né? Recusa de contratar, relações de exclusividade e a discriminação de preços, também seguindo essa mesma lógica. Então, primeiramente, foi, foi abordado qual que é a racionalidade econômica, quais que são os efeitos pró-competitivos de cada uma dessas condutas, para daí, na sequência, apresentar quais que são aí as possíveis preocupações concorrenciais, né, os possíveis efeitos anticompetitivos. Uma vez passado por essa digressão aí mais teórica, né, aí realmente o estudo ele passou para análise do estado da arte, né, digamos assim, que basicamente é a análise dos casos nas jurisdições selecionadas. Aí, além dessa análise da jurisprudência, também foi discorrido sobre qual que é o marco legal e normativo que rege tanto os atos de concentração verticais quanto as condutas laterais em cada uma dessas jurisdições, para aí sim, então, analisando todos esses casos e confrontando principalmente com os principais aspectos teóricos, a gente poder traçar aí algumas conclusões e fazer algumas sugestões, né? E aí foram analisados aí uma grande gama aí de casos, foram mais de 100 casos analisados. Aqui eu trago só alguns exemplos, né, de casos que foram abordados em cada uma dessas jurisdições. Então, no CAD, a gente teve aqui alguns ACs verticais, como Itaú XP, Itaú Ticket, o caso da EssilorLuxottica, a Grand Vision, o AC da Oi, J3 ClickBus, o AC Reman, né, referente à venda da refinaria de Manaus pela Petrobras para o grupo Acelen. Teve o caso também da Compass, que adquiriu a Gaspetro, né, que era a divisão de distribuição de gás natural da Petrobras. Também o caso Nike Centauro, dentre outros muitos casos de conduta, né, como o caso de Guarulhos, teve também aquele caso do Itaú Rede, enfim, foram muitos casos que eu não vou me aprofundar aqui para não tomar muito nosso tempo. Mas, bom, agora acho que aprofundando um pouquinho, né, dessa estrutura aqui que eu apresentei, então, basicamente, né, a teoria econômica e a jurisprudência, elas trazem que os atos de concentração verticais, né, eles possuem efeitos podem possuir, né, efeitos pró-competitivos, quanto também efeitos anticompetitivos. E aqui é interessante, né, traçar um paralelo com os atos de concentração horizontal, né? Então, segundo a teoria econômica, os atos de integração, os atos de concentração vertical, eles tendem a ser menos problemático, né? Claro, isso em tese vai depender muito de caso a caso, do que os atos de concentração horizontal, porque os atos de concentração verticais, eles tratam de produtos complementares, né, e não substitutos. Então, por exemplo, né, os atos de concentração horizontal, eles envolvem empresas que atuam no mesmo elo da cadeia produtiva, né? Então, elas competem diretamente entre si, oferecendo produtos substitutos no mercado. Então, quando essas empresas se unem, isso quer dizer que a empresa, né, adquirente, a empresa que vai permanecer no mercado após a fusão, após a aquisição, ela deixa de enfrentar essa pressão competitiva, né, exercida pela empresa adquirida. Então, segundo essa lógica, né, como haverá um enfraquecimento das pressões competitivas ali atuantes sobre essa empresa, existe uma maior propensão dela exercer, né, poder de mercado, que
em síntese, pode ser descrito, né, como a capacidade aí de aumentar unilateralmente ou coletivamente os preços ou reduzir oferta, né, inovação e qualidade nos produtos de forma aí sustentável e lucrativa no mercado. Então, é interessante apontar que os atos de concentração vertical eles têm essa diferença, né, em relação aos atos de concentração horizontal, porque aqui a gente está falando de empresas que estão atuando em elos diferentes, né, da cadeia produtiva. Então, existe uma maior propensão também de haver efeitos pró-competitivos, né? E aí a gente pode citar aí alguns, como, por exemplo, a geração de sinergias, né? Então, quando duas empresas que atuavam em elos diferentes da cadeia, elas se juntam, isso pode gerar uma série de eficiências, né, econômicas, como reduções de custos, né? Também uma maior garantia ao insumo, né? Então, condições aí de abastecimento mais regulares, mais fidedignas, né? As empresas também podem reduzir externalidades negativas, né? Então, elas passam a ter mais controle do seu processo produtivo, né? E com essas sinergias, com todas as reduções de custos, elas conseguem claro, produzir o produto a um preço menor e, consequentemente, existe aí uma possibilidade de repassar esses menores custos, né, na forma de menores preços para o consumidor final, né? Só que, é claro, não existem só esses efeitos pró-competitivos, né, como a gente sabe muito bem, mas também existe a possibilidade de geração de efeitos deletérios aí à concorrência, né? Então, é justamente aqui que entra o principal aí ponto de atenção, né, da autoridade antitrust, que é examinar se uma determinada aí, integração vertical pode gerar aí malefícios, né, ao bem-estar social. E aí, assim como acontece num ato de concentração horizontal, existem dois tipos, né, principais de preocupações concorrenciais, que são os efeitos unilaterais e os efeitos coordenados, né? Então, os efeitos coordenados é aquela situação em que um ato de concentração ele pode tornar aquele mercado mais propenso a uma colusão, né? Ele pode tornar aquele mercado com mais risco ali de uma coordenação entre as empresas, pode reduzir os incentivos para que elas compitam, né, acirradamente entre si. Então, esse seria essa principal preocupação aí de ordem coordenada. Mas também existem aí as preocupações, né, os efeitos unilaterais, que foi o foco aqui da pesquisa, né, como eu havia mencionado, e aí, entre os efeitos unilaterais, quando a gente está falando de integração vertical, o principal deles é o risco de fechamento de mercado, né? Então, o risco de fechamento de mercado ele pode acontecer tanto a nível do mercado a montante, né, que é a etapa anterior da cadeia produtiva, quanto também a nível da etapa jusante, que é a etapa posterior, digamos assim, da cadeia produtiva, né? Então, por exemplo, quando duas empresas se unem numa integração vertical, elas podem, por exemplo, se negar a fornecer um determinado insumo para um concorrente que atua no elo ajusante da cadeia produtiva. Então, vamos pensar num exemplo aqui, dois produtores de autopeças, né? Um produtor de autopeças que se une com um fabricante de automóveis, e aí esse fabricante de autopeças ele pode se negar ou dificultar, né, a venda, o acesso das montadoras de automóveis concorrentes, né, desse grupo econômico a essas autopeças que esse grupo fabrica, e a depender aí da posição da empresa né, no mercado, a depender das condições do mercado, de se barreiras à entrada, né, rivalidade, isso pode vir a ser algo muito preocupante. E do mesmo modo pode acontecer o inverso, né? Então, pegando o gancho aí nesse mesmo exemplo, pode ser que uma montadora ela pode se negar a comprar insumos de determinado fornecedor que seja concorrente, né, fornecedor de autopeças que seja concorrente
do fornecedor do mesmo grupo econômico, e aí então fechando o mercado de montagem aí dos veículos, né, para esses fornecedores, eles não vão conseguir desovar o produto deles, né, as autopeças, e vão estar em dificuldade de atuar no mercado. Então, essas são as duas principais aí preocupações quando a gente fala de fechamento de mercado, né? Aí passando também para as condutas, né? E aí é muito interessante a gente tratar dessas condutas, porque, de novo, né, elas também podem trazer efeitos pró-competitivos. Então, aí no caso da recusa de contratar, por exemplo, né, até tem um panorama jurídico interessante por trás, porque a recusa a liberdade de contratar, né, ela é um direito até constitucionalmente previsto, né? Então, cada empresa, cada agente privado, ele tem plena liberdade de fazer negócio com quem ele quiser, né? Isso faz parte aí do princípio constitucional da livre iniciativa, mas como a gente sabe, né, nenhum direito aí é absoluto, então em determinadas circunstâncias, a depender de como esse direito é exercido, pode ser que ele venha a configurar um ilícito concorrencial nos termos aí da Lei 2.529, né? Então, aí também vai depender muito da análise do caso concreto, vai depender de qualquer estrutura aí dos mercados relevantes afetados, se a empresa que está se recusando a contratar, ela tem posição dominante, ela não tem posição dominante, quais que são as barreiras à entrada, é, se existem outras opções disponíveis para aquela empresa que teve seu acesso negado, né, para quem que foi recusada a contratação. Então, aí tem uma série de discussões, né? A gente fala bastante da teoria de essential facilities, né? Que basicamente se trata de um bem essencial que é detido por essa empresa, que ela se recusa a contratar para uma outra pessoa. Então, essa discussão de essential facilities também é muito discorrida aí nos casos concretos. As relações de exclusividade também tem uma discussão muito interessante, né? Que elas podem promover aí diversos efeitos pró-competitivos. Acho que o mais conhecido deles é a mitigação do efeito carona, né? Então, uma empresa que firma aí uma determinada relação de exclusividade com uma empresa que está localizada no elo posterior da cadeia produtiva, ela tem um incentivo de, por meio da exclusividade, né, a exclusividade ser uma garantia de que ela vai fazer investimentos específicos nessa empresa e que esses investimentos não vão ser aproveitados por um terceiro, né, por um concorrente que não fez esses investimentos. Então, pegaria carona nesses investimentos para né, tirar uma vantagem, assim, digamos, indevida, né? E aí, em consequência disso, se não houvesse exclusividade, provavelmente a empresa que fez o investimento nem faria o investimento em primeiro lugar, né? Ela não teria incentivo nenhum, já que ao fazê-lo, ela correria esse risco de ver os concorrentes tirando proveito disso, né? Mas, de novo, também podem ter efeitos aí anticompetitivos muito graves, né? De novo, assim como as condutas, a conduta de recusa de contratar e a integração vertical, também passa pelo fechamento de mercado, né? Então, vamos pensar numa empresa que tem posição dominante, que ela vai firmando contratos de exclusividade com todos os revendedores, por exemplo, todos os distribuidores do produto que ela produz, e aí com isso ela não permite que os concorrentes dela tenham acesso a nenhum canal de distribuição. Com isso ela vai passar aí a ter todo o controle aí do mercado. Isso vai ser muito ruim, né? Da mesma forma, a discriminação de preços também é algo que pode ter um racional, pode ter um efeito pró-competitivo, mas também pode aí acarretar aí, efeitos anticompetitivos para o mercado, né? E aí, de novo, de forma muito similar às outras duas condutas, esses efeitos anticompetitivos estão muito atrelados à questão de posição dominante, né, nos mercados afetados, também ao fechamento de mercado também. E aí, bom, analisando aí todos esses casos concretos, foi possível identificar alguns pontos aí muito interessantes
tanto semelhanças quanto algumas diferenças em relação às análises feitas pelas autoridades, né? E aí o estudo também, né, com toda a humildade, fez também aí algumas sugestões, algumas recomendações de como essas análises podem vir a ser feitas, tendo em vista que, como a gente viu, né, os ACs verticais, essas três condutas que foram examinadas, elas têm essa mesma teoria de dano, né, que é o fechamento de mercado. Então, isso nos leva a crer que, por haver a mesma teoria de dano, as condutas e os ACs verticais deveriam serem analisados segundo a mesma metodologia, né, segundo os mesmos parâmetros, os mesmos aspectos econômicos. Só que não é muito bem o que a gente vê na prática, tá? Pelo menos foi um pouco que a gente pôde perceber aqui, analisando os casos concretos dessas quatro jurisdições. Né? Então, assim, a primeira grande conclusão, né, na verdade, o primeiro comentário que acho que vale pontuar é que as autoridades antitrust, elas têm como competência tanto a intervenção a priori, né? Então, tanto fazer o controle de estruturas por meio da análise e autorização prévia de atos de concentração, quanto também elas têm a competência de fazer o controle a posteriori, né? O controle de condutas que a gente chama por meio da investigação e da repressão de condutas anticompetitivas, né? Então, assim, é, a decisão da autoridade, se ela vai ter uma postura mais proativa, digamos assim, né, mais preventiva de intervir em sede de ato de concentração, ou se ela vai atuar de forma mais repressiva em sede de controle de condutas, é uma questão de política pública, né? Então, assim, não é possível dizer que há um certo ou errado aqui, mas é uma questão mais de como a autoridade vê a capacidade dos mercados, né, de se autorregular, de se corrigir no caso de haver aí um risco, um concreto dano aí à concorrência. E aí o que a gente pôde perceber é que as autoridades elas divergem bastante, né, em qual que é essa melhor forma de corrigir aí os danos à concorrência. Então, por exemplo, os Estados Unidos, né, tem uma cultura liberal muito forte. Então, historicamente, os Estados Unidos tem uma cultura, e isso foi evidenciado nos casos concretos, de não intervir muito a nível de controle de estruturas, né, de ter uma confiança maior, né, nos mercados, em comparação com outras autoridades, então, por exemplo, com a União Europeia e com o Reino Unido, com o CMA especificamente. O Brasil também, aparentemente, tá um pouco assim no meio termo, pelos casos que a gente pôde identificar aqui, entre esses dois extremos. É, e aí é interessante a gente notar, né, até desde quando eu fiz aqui essa dissertação, esse estudo no ano passado, até agora, já em abril de 2023, então eu concluí em setembro de 22, agora a gente está em abril aí, então cerca de 7 meses de diferença. E essas conclusões são algo que estão em constante evolução, né? Então, por exemplo, a gente tem visto que as autoridades antitrust dos Estados Unidos, elas têm intervido mais em sede de ato de concentração, então, mudando um pouquinho essa postura histórica, né, que ela tradicionalmente adotou, só que lá eles têm aquele sistema que a autoridade concorrencial basicamente ela desafia, né, eles usam o termo de challenge, uma operação perante o Poder Judiciário, né? Então, em última instância, o Poder Judiciário vai ter o poder de decidir pela aprovação ou não daquela operação. Então, o que a gente tem visto é que o FTC, principalmente, ele tem tido uma postura muito proativa, né? Sobretudo, tem muita discussão aí em torno de plataformas digitais, né? De mercados da economia digital, em que o governo norte-americano tem demonstrado bastante preocupação e tem desafiado uma série de atos de concentração, mas que na prática esses atos de concentração
têm sido esses desafios, né, esses challenges do FTC têm sido revertidos, não têm sido bem sucedidos no judiciário, e as partes têm continuado aí a implementar esses atos de concentração, né? Na Europa e no CMA, né, no Reino Unido, a gente também tem visto aí um grau de intervenção considerável, né? Até é interessante a gente comentar do caso que teve essa semana, né, da compra aí pela Microsoft da Activision Blizzard, né, no mercado aí de games, que o CMA reprovou, né, a operação, decidiu bloquear aí a operação, uma operação global. Então, o CMA decidiu pela reprovação com base em teorias de dano de ato de concentração vertical mesmo, né? Então, a Microsoft e a empresa adquirida, né, atuam em elos diferentes da cadeia produtiva, e o CMA viu aí uma preocupação bem forte nesse mercado de games. É, também o CMA também havia reprovado no ano passado, salvo engano, a aquisição do Facebook, a aquisição pelo Facebook da GIF, né, que faz aqueles GIFs, também um ato de concentração vertical. Então, assim, o que a gente tem visto acho que principalmente no caso do CMA, uma postura aí bem intervencionista, né? Bom, então essa é a primeira conclusão, né? Essa primeira ressalva, esse primeiro comentário, que essa decisão de intervir ex ante ou ex post é uma questão de política pública, então vai depender muito aí de autoridade para autoridade. Uma segunda conclusão que o estudo possibilitou aí a gente alcançar foi que parece haver um forte consenso das autoridades de que a análise dessa tríade, né, que eu chamei da análise da capacidade para fechar o mercado, análise dos incentivos para fechar o mercado e análise dos efeitos da conduta, né, ou do ato de concentração por mercado. Isso parece ser realmente a espinha dorsal da análise aí de atos de concentração, de condutas verticais, o que me parece fazer bastante sentido, né? Então, dentro de cada um desses itens, a gente vai perpassar por aqueles pontos, né, de existência de poder de posição dominante, né, capacidade de exercício de poder de mercado, de eventuais poderes compensatórios, né, que possam exercer aí pressão contra a empresa, né? Então, poder de barganha de eventuais clientes, como que é a estrutura de oferta de cada um dos mercados relevantes afetados. E aí, por fim, a análise dos efeitos, e aí entra também, aqui por análise de efeitos, acho que vale pontuar que é uma análise mais macro, né, mais abrangente, que envolve também, por exemplo, no caso de condutas, qual que é a racionalidade para aquela conduta, né? Então, por exemplo, no caso de recusa de contratar, será que há uma racionalidade plausível e razoável para que aquela empresa esteja se recusando a contratar com o outro player? Ou realmente parece que ela só quer realmente dificultar o acesso ali a um insumo? Então, envolve também uma análise muito fática, né? Muito qualitativa, que a gente vê muito forte, acho que principalmente esse aí já passando para a terceira conclusão, foi algo que a gente pôde ver a partir da análise dos casos concretos selecionados, é que as autoridades elas têm feito uma análise qualitativa muito forte, então dos fatos, é, dos contratos envolvidos, da regulação, se há regulação, não há regulação do setor, por exemplo. Só que em muitos casos o que a gente viu é que essa análise qualitativa ela foi assim desprovida de uma análise de métodos mais quantitativos mesmo, né? E como a gente está falando de uma análise econômica, que é essa análise de capacidade, de incentivos para fechar o mercado, me parece que é muito recomendado que tenha uma análise quantitativa mais forte, né? Mais evidente, o que nem sempre acontece. Então, assim, nesse sentido, em muitos dos casos que o estudo examinou, por exemplo, elasticidades da demanda, desvios de demanda,
estimativas da escala mínima viável, por exemplo, vários aspectos não foram de fato assim feitos, né? Não foram aprofundados e que são muito relevantes aí para essa análise da legitimidade aí de uma conduta, né? De recusa de contratar ou de exclusividade ou discriminação de preços, ou também para avaliar, né, essa análise prognóstica que é feita de se uma integração vertical pode gerar efeitos anticompetitivos, né, no mercado. Então, assim, o que me parece é que o mais recomendado é que haja assim essa junção, né, de uma análise qualitativa e quantitativa muito forte. Eu acho que nenhuma das duas é suficiente. Eu acho que o ideal é que haja realmente um combo, né, dessas duas análises. E aí, em relação à análise quantitativa, além desses aspectos que eu mencionei, o que a gente tem visto é que até pouco tempo atrás não eram muito usados aqueles métodos quantitativos que a gente costuma ver muito na doutrina, né? Por exemplo, a aritmética vertical, o VGUP, que é a versão do GUP, né? Para os atos de concentração verticais, que vai analisar é, as taxas de desvio, né, entre os produtos ali dos concorrentes, e também as simulações, né, aquelas simulações econométricas mesmo, aqueles estudos bem avançados econômicos para poder fazerem estimativas de quais que seriam os efeitos aí de um determinado ato de concentração. Então, assim, esses estudos, esses métodos quantitativos, eles têm sido cada vez mais utilizados, ainda é um uso incipiente, a gente pode dizer, mas me parece que seria bem recomendável aí que as autoridades adotassem cada vez mais esses métodos, né? E aí, corroborando até esse entendimento, na minha dissertação eu abordei alguns estudos, né, sobre esses métodos, e eu acho que vale destacar dois estudos. Um deles foi feito pelo CDE em 2019 e um outro mais recente feito conjuntamente pela ICN, né, pela International Competition Network, e pelo CMA, e esse último em 2022, salvo engano. E esse último estudo, ele é bem interessante porque ele faz uma pesquisa com 40 autoridades antitrust, né, espalhadas aí mundo afora, e ele constata que dessas 40 autoridades, 29 delas nunca usaram o VGUP em nenhum caso, na análise de nenhum caso, e 17 nunca utilizaram o método aí de aritmética vertical, que é um método é, consideravelmente aí mais simples, né, que o VGUP. A gente sabe que, né, estou falando aqui que no mundo ideal é sempre bom ter esses métodos aí à disposição, mas a gente sabe que muitas vezes as autoridades elas se desafiam aí, né, em termos de elas se deparam com essas situações de não terem muitas informações, né, todas as informações e dados disponíveis para conduzir esses estudos. Então a gente sabe que não é algo fácil, e que as autoridades aí elas estão sujeitas a uma limitação tanto de dados, né, de recursos e de tempo, então nem sempre isso é possível, mas de novo, acho que na medida do possível é recomendável aí que as autoridades adotem cada vez mais esses métodos, né? Então, de novo, esse estudo do CMA, ele mostrou que apenas 4 autoridades, elas disseram, respondendo essa pesquisa, dizendo que ao menos um dos métodos elas fazem para todos os casos de ato de concentração, principalmente o método de aritmética vertical, que basicamente consiste na análise da lucratividade de uma, de uma prática aí de fechamento de mercado, né? Então, isso perpassa pela análise da lucratividade das duas etapas ali da cadeia produtiva para ver, será que faz sentido que a empresa deixe de vender para seus concorrentes? Porque, naturalmente, né, ao deixar de vender, ela está renunciando a vendas, né? Está deixando de fazer vendas, então ela abre mão do lucro dessas vendas, mas em contrapartida, como ela dificulta ali, talvez até mesmo force a saída do concorrente ali no mercado verticalmente integrado, a longo prazo ela vai poder ter mais vendas nesse outro mercado, então vai poder ter mais lucro. Então, esse método consiste nessa análise
desse balanço, né, de qual que é a lucratividade em cada uma dessas etapas. E aí, acho que por fim, um outro ponto muito interessante que acho que assim é pouco comentado até, mas é a importância de estudos ex post, né? Naturalmente, quando a autoridade ela está analisando um caso concreto, né, o estudo ex post não vai ajudar muito ela ali naquele caso concreto, né? Mas fazer o estudo ex post de casos passados, eu acho que serve de guia, né? Serve de assim de diretriz muito relevante, muito útil para os atos de concentração vindouros, né? Então, acho louvável ressaltar essas iniciativas de estudos ex post. O DE já fez esses estudos em algumas oportunidades, né? Ricardo, você vai saber muito melhor que eu, mas eu lembro de ter estudado, por exemplo, os estudos ex post do AC da Bovespa, né, com a CETIP, tem também o SADIA Perdigão, que é mais horizontal, mas teve também no setor de aviação civil, né, tem uma publicação específica que aborda dois casos, acho que é o Gol Webjet e o Azul Trip, salvo engano. Então, assim, esses estudos ex post são muito interessantes, e aqui a nossa né, dissertação também recomenda que sejam feitos cada vez mais esses estudos. O CMA, ele tem uma cultura aí de fazer estudos com bastante recorrência. Teve um estudo recente aí que não foi o CMA que fez, foi uma empresa de consultoria, né, a ECA, mas foi um estudo patrocinado, né, então feito a pedido do CMA, em que essa consultoria ela realmente assim faz uma análise até muito crítica, até bem forte, até me chamou bem a atenção de 4 atos de concentração que haviam sido examinados, né, e julgados pelo CMA, que foram o Tulip Easy, que era e todos eles de integração vertical, tá? Importante pontuar. Então, o primeiro deles foi o Tulip Easy, que era uma integração entre um processador e um distribuidor de carne suína e uma empresa que detém grandes fazendas lá no Reino Unido. Então, tinha essa integração vertical. O segundo caso foi um ato de concentração entre a Heineken e a Punch. A Heineken, né, a gente conhece, o fabricante de cerveja, e a Punch é uma rede grande lá no Reino Unido de pubs. Então tinha essa integração vertical no mercado de produção de cerveja e de revenda de cerveja ali para o consumidor final. Esse estudo também analisou o caso da Mastercard com a Vocalink, né? Então envolvendo os mercados de cartão de crédito e de caixas eletrônicos. E por fim também analisou o ato de concentração entre a Tesco e a Booker no mercado de atacado e varejo de alimentos, né? Então, de supermercados e atacadistas. E esse caso da Tesco Booker é muito interessante porque foi feito, ele é tido como bem emblemático aí no uso do VGUP. Então, é um caso muito, muito interessante. E esse estudo, patrocinado aí pelo CMA, ele ora faz elogios, ora faz críticas à análise feita pelo CMA. Então, é bem interessante. Recomendo aí bastante para quem tiver interesse. E claramente eu imagino que tenha causado aí um certo impacto aí para o CMA na análise aí de casos futuros. Então, eu acho que é isso, Ricardo, que eu queria aí contribuir. Tem muita coisa para falar, sei que o nosso tempo, infelizmente, não é infinito, mas eu estou totalmente à disposição, tanto agora e no futuro, para comentar mais, para a gente discutir mais esse tema, e acho muito, muito fascinante. Eu quis me aprofundar muito nessa parte econômica aí da análise de atos de concentração e condutas. Eu não sou da área econômica por natureza, tenho uma formação aí jurídica, então por isso eu quis me aprofundar aí os estudos nessa parte para poder traçar o paralelo aí entre o direito e a economia que rege a nossa área. Poxa, tá ótimo, né, Rafael? Obrigado aí pela apresentação. Eu pedia só para compartilhar a tela aí para a gente conversar um pouco. Ah, ah, e, pô, parabéns pela tese,
parabéns pela hipótese aí que você levantou. Eu acho que é muito revigorante aí ver como que essa tentativa que a gente teve aí, né, de trazer esses testes como aritmética vertical, VGUP, porque nunca tinha sido usado, até a gente tentar ali no Ticket Itaú, né, foi um dos primeiros que a gente tentou usar, e daí depois a gente está aprimorando, e acho que o objetivo seja a gente aprimorar ainda mais e utilizar outras simulações, né? Inclusive tem um artigo recente, né, que é da Margaret Luder e Gloria Shell, não sei se eu estou pronunciando corretamente aqui, e do Charles Tarajan, né, que eles têm, inclusive, que quando a firma ela é verticalmente integrada e se une com outra firma verticalmente integrada, você acaba tendo efeitos horizontais e verticais ao mesmo tempo, e esses efeitos eles são diferentes, né, de quando você tem uma simples análise vertical ou análise horizontal. E você também tem, eventualmente, efeitos em preço, mesmo em questões verticais, né, e que talvez não sejam apenas, né, de exclusão, né, dos rivais. E daí, mas primeiro te dar os parabéns aí porque eu também tinha isso como intuição, assim, de você ter duas lógicas separadas, né, e às vezes que não conversam muito, né, você tem alguns exercícios que se aplicam em atos de concentração e que, em tese, de fato, você está vendo o mesmo problema empírico, seria interessante aí você buscar fazer uma conversa entre os métodos que você tem de atos de concentração para condutos laterais, né? E aí eu já pensaria assim uma discussão que seria talvez a diferença de abordagens, né, que você tem ou AC, como você tem que decidir ex ante, fazer uma prognose, fazer um modelo, fazer talvez você tenha que usar a simulação, né? Você não vai ver ainda que o ato de concentração ainda não aconteceu, né? Salvo algumas hipóteses aí que não passa, que o CAD pode solicitar de atos de concentração que aconteceram, não passaram no filtro, né? Mas a gente tem aí período de tempo para solicitar a apresentação dessas fusões. A princípio, a gente analisa de maneira prévia, né? Então, você precisa fazer essa prognose. Já em condutas, né, você pode olhar para trás, né? Não necessariamente, né? Pode ser uma conduta que está prestes a acontecer. Então, aí talvez tenha muito sentido aí da gente fazer essa conversa aí dos diferentes métodos. Mas, igualmente, aí, né, pô, se já aconteceu há muito tempo, talvez já tenha tido a exclusão, né? E se não teve a exclusão do rival, cabe talvez questionar por que não teve a exclusão e olhar para trás, né? E daí, quando a gente olha para trás, mesmo em estudos ex post ou em análise mesmo, né? A gente vai ver o quê, né? Vai ver a exclusão do rival, vai ver o efeito em preço, vai ver o efeito em qualidade, porque talvez a exclusão não gere um aumento em preço, em qualidade, não tenha um problema para o consumidor ou não, né? Ou pode ter. Então, essas são questões que não me parecem ser tranquilas ou fáceis, até porque quando a gente traz isso para uma discussão assim, né, uh, de teórica, assim, né? Por exemplo, você colocou ali exclusividade, né? Então, qual o percentual de contratos de É. exclusividade, né, que a gente tem como colocar ali um threshold, dizendo a partir desse threshold significa que você tem uma prática anticompetitiva ou não. E aí a gente teria, por exemplo, do ponto de vista teórico, diferentes pontos de vista de como tratar esse tipo de discussão ali, né? Você vai ter, por exemplo, o Joshua Wright, né, dizendo que você tem que olhar para a escala mínima a escala mínima eficiente, né? Então, pô, se você tem tanta exclusividade que você não permite uma escala mínima eficiente, aí você teria um problema concorrencial. Quando você teria, acho que é Daniel Crane, que ele fala que a escala mínima é viável. E aí você ainda tem o Salo, que fala que nenhum dos dois
tá certo? E que, na realidade, você tem que ver se ou há possibilidade de aumento de custos de rivais, mesmo que, eventualmente, eles não sejam excluídos do mercado, ou que eles sejam excluídos do mercado, mas por algum tipo de estratégia, assim, né? E aí tudo isso dificulta, assim, a análise que ela está num meio termo entre olhar para trás e olhar para frente, né? Porque aqui a gente está dizendo ali, pô, há um threshold, não há um threshold. Quando a gente olha ali para a discussão de a outra conduta, discriminação de preço, né? A Europa tem alguns testes estabelecidos ali do que é o teste do competidor igualmente eficiente, né? Que daí se tem uma discussão sobre a potencialidade, né? Ainda que eventualmente se possa deixar de lado a exclusão, né? Você tem ali testes objetivos para avaliar se tem ou não uma discriminação justa ou injusta, o que pode eventualmente levar à exclusão do rival, ainda que ainda não tenha tido aquela exclusão, né? Mas isso aí leva a esse, talvez uma discussão aí de como essas duas visões, essas duas vertentes, elas precisam conversar também, né? Tanto em prognose aí, uma prognose boa, né, do que seria, mas realmente quando a gente começou esse debate lá no Ticket, né, tinha talvez um diagnóstico que se centrava muito a análise em questões qualitativas e que eu Uhum. acho que foi bem assim, pode ser, se apresentou ali, né, que ainda é assim, né, mas a gente está tentando mudar um pouco, né, mas e também em uma discussão de estrutura, conduta e desempenho, no sentido de que você tem ali thresholds na Europa e você tem thresholds em outros lugares sobre 30%, entendendo que 30% do mercado seria um threshold para dizer o que seria poder de mercado suficiente para excluir ou não rivais, né? E eventualmente isso pode não estar certo, porque você Uhum. pode ter nichos de mercado, você pode ter uma série de outras questões que não são só estruturais, né? Você pode ter outras medidas de poder de mercado, poder relacional, enfim, e tudo isso, né, tanto divisões teóricas como dificuldades práticas, né, de se medir o que seria uma exclusão que está prestes a acontecer, mas ainda não aconteceu, ou como o que medir, né, preço, a exclusão, que ainda e tudo isso ainda num caldo de cultura assim que está acontecendo sobre mudança de objetivo do antitrust no mundo, né? É Que a gente deve verdade, olhar nossa, né? para Muitas welfare nuances. ou fairness, né? Mas, enfim, desculpa, eu já fiz aí Não, não, algumas imagina. questões. Eu É queria que super interessante, cara. você E, reagisse aí a algum não, ponto, assim, claro. só para mostrar como eventualmente fazer estudos ex post em vertical, né, tende a ter todos esses desafios, assim, mas te dá os parabéns, assim, e eu acho que a tua preocupação que mostraste, né, a gente compartilha com ela de você ter um diálogo entre diferentes metodologias, né, e dois, você precisar de uma abordagem mais empírica. Mas desculpa, eu já falei demais aqui. Imagina, imagina. Sempre bom ouvir seus comentários. É, e é muito interessante isso que você falou, né? Assim, porque realmente, para além realmente das decisões da autoridade, assim, no sentido de qual método eu vou usar, qual não vou. Então, além disso, né, cada autoridade também tem a sua própria percepção e as suas próprias normas, né? Por exemplo, então você falou de um patamar do que é considerado posição dominante, né? Então, aqui no Brasil a gente presume que é 20%. Na Europa eles acham isso que eles acham super baixo, por exemplo, esse patamar. Então, assim, tem várias nuances que, querendo ou não, vão impactar na análise, né? E que aí acabam diferenciando muito, né, a análise que é feita em cada autoridade. E aí também um ponto que é interessante é que, assim, isso a gente está falando só também mais a questão de preço, que é mais fácil de mensurar, né, mais tangível. Mas a gente está vendo aí cada vez mais, né, mercados digitais e mais discussões
de qualidade, de inovação, que dificultam ainda mais, né, o papel aí da autoridade de fazer todas essas análises. Então, assim, como que você faz um estudo mais quantitativo, né, que foi a provocação aqui que eu fiz no estudo, quando você está falando de um mercado que, poxa, você nem tem dados quantitativos no mercado, não é nem que a autoridade não dispõe deles, nem existem esses dados quantitativos. Então, assim, como fazer? Então, tem várias nuances aí que tornam o papel da autoridade cada vez mais difícil, e aí Você acho que citou, é a inclusive, beleza do negócio, né? você citou, inclusive, o J3, o ClickBuzz, né, que a gente tentou fazer o VGUP ali, mas não tinha dado. É muito complicado. E aí, por isso que, de novo, assim, né, quando eu concluo que a análise quantitativa deve ser reforçada, isso não quer dizer que a análise qualitativa também tem que ser totalmente ignorada. Acho que de modo algum. É por isso que vai depender também muito do mercado, né? É até difícil, como você comentou. Será que a autoridade ela tem que realmente colocar esses patamares estanques, né? Do que é uma exclusividade aceitável no mercado? Será que é 20? Será que é 30? É muito difícil, porque realmente cada mercado tem a sua dinâmica, tem as suas barreiras à entrada, tem a sua evolução, tem a sua dinâmica competitiva, se é mais por preço, se os produtos são commodities, se são diferenciados, tudo isso vai adicionando temperos, né, ingredientes para análise que fica muito difícil da gente fazer qualquer tipo de generalização, né? Tá ótimo, então. Bom, muito obrigado aí, foi excelente a aula que você nos deu aqui e a possibilidade aí de falar aí contigo sobre a tua pesquisa, eu achei ótimo. É só de passar aí para se quiser dar um último comentário. Imagina, Ricardo, de novo, assim, muito obrigado. Parabéns aí por essa iniciativa, muito legal de discutir aí estudos. Foi um prazer enorme, de verdade, fiquei muito feliz aí pelo convite. Obrigado, que puder contar comigo e espero aí que essa iniciativa continue aí por muito tempo, porque é muito bacana. Parabéns mesmo e obrigado. Tá ótimo, obrigado. Até mais. Um abraço, tchau, tchau.